Imagina um carro chegando na garagem dando ré para estacionar e esse carro não teria o sensor de ré. Então ele não conseguiria ver o limite da parede, né, para não ter o risco de bater. Seria muito top se ele tivesse assim um aviso sonoro como esse para evitar qualquer acidente. O sensor ficaria fixo na garagem e olha, ele não só emitiria um sinal sonoro, como também ele poderia sinalizar com os LEDs, né, quando o caminho está livre ou quando alguma coisa passasse na frente. Então você acredita em mim que, olha, é muito fácil de você montar aqui um circuito assim aí na sua casa? Olha, pode acreditar, hein? Porque nesse vídeo aqui você vai aprender como utilizar esse sensor, que é o HCSR04, com um Raspberry Pi Pico. Olha só, para fazer então um igualzinho aqui ao meu. E esse sensor aqui, pessoal, ele é muito utilizado em robótica, inclusive, viu? E fica até o final aqui desse vídeo para você entender o como programar usando a linguagem MicroPython. Isso mesmo. E ainda vamos comparar a programação MicroPython com a programação Arduino, lado a lado, vocês vão ver. Está começando aqui mais um vídeo da nossa série Desafio Maker Powered by Petrobras, pessoal. A série onde você aprende como usar uma tecnologia e ainda ganha um super prêmio. Quer aprender o como utilizar aqui o módulo HCSR04 e detonar nesse Desafio Maker? Então vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos, pessoal! Se você é novo aqui no canal, eu vou me apresentar muito rápido. Eu sou o Flávio Guimarães, formado em Ciências da Computação, e há quase 30 anos eu desenvolvo tecnologias como softwares, robôs automatizados e projetos makers com Arduino. Olha, para compartilhar esses conhecimentos, eu criei aqui o canal Brincando com Ideias e os cursos Robotica.net e Arduino.net. Nos cursos, assim de forma simples e divertida, você aprende programação na prática, pessoal, e os fundamentos da eletrônica para vocês terem segurança de criar seus próprios projetos com tecnologia. E segurança para inovar tem tudo a ver com o espírito maker, hein? Olha, por isso que a Petrobras, uma das empresas pioneiras em alta tecnologia no Brasil, oferece aqui no canal o Desafio Maker, uma competição que vai dar um mega prêmio, isso para quem fizer o melhor projeto a cada temporada. Essa aqui é só a segunda, hein? A propósito, se você caiu de paraquedas e ainda não conhece aqui o nosso desafio, olha, clica no card que vai aparecer aqui na tela, que você vai lá para o primeiro vídeo dessa segunda temporada. Lá no primeiro vídeo, a gente deixa aí tudo bem explicadinho, tá bom? Sobre como participar e também como enviar o seu projeto. Vê lá que você vai poder participar e você vai ver que é muito legal. Clica no link então e aproveita para conhecer todos os componentes que nós já mostramos por aqui. Sabia? Tem vários vídeos que a gente já lançou. O Desafio Maker vai ter 4 temporadas, com 4 temas diferentes e 4 prêmios diferentes. A primeira temporada já foi, mas o segundo desafio está aqui na metade. Ou seja, dá para você participar. Dessa vez, o tema é o Raspberry Pi Pico, com a linguagem MicroPython. E o prêmio para o projeto vencedor é um mega kit com 2 placas. Um Raspberry Pi Pico, como esse, e um Raspberry Pi 4, a versão mais recente, pessoal. Exatamente esse aqui, olha, na caixa, novinho, pode ser seu. Agora, vem comigo para você ver esse módulo, o HCSR04. Esse módulo funciona como um sonar. Ele localiza objetos e consegue identificar a distância deles pelo eco gerado por um som. Olha, é bem simples de entender. Me acompanha. O módulo ele envia uma onda sonora e isso é uma frequência, né, de som que o ouvido humano ele não consegue captar. Tá? Por isso de ser ultrassônico. A gente não consegue ouvir essa onda sonora. Esse som ele viaja pelo espaço até chegar numa superfície que rebate, né, a onda e faz com que ela volte, ela viaje de volta para o sensor. Tá? Isso é um eco. Através desse comportamento do som,
o módulo ele é capaz de identificar se um objeto está perto ou se ele está distante. Olha, se o som demorar mais pelo espaço, é porque o objeto está distante. E se o som retornar bem rapidinho, é porque o objeto está ali perto. No vídeo da primeira temporada, aqui do Desafio Maker mesmo, nós usamos aqui o módulo com o Arduino, esse mesmo módulo. E lá eu mencionei, né, que esse sistema é igualzinho ao que os morcegos utilizam para localizar os objetos no escuro. Isso porque os morcegos emitem sons de ecolocalização. Algumas espécies têm as suas orelhas, né, com o formato de concha, e também os focinhos, eles são dobrados para ajudar a localizar esses sons. Dessa forma, eles captam com precisão os sinais recebidos pelo som e identificam, né, os obstáculos que estão, por exemplo, numa caverna, em ambientes escuros. E aqui no nosso projeto, com o Raspberry Pi Pico como a placa central, ou seja, como cérebro do nosso projeto, nós fizemos com que ele tenha duas formas de avisar a gente quando algum obstáculo estiver no caminho. Primeiro tem um alerta visual com esses dois LEDs. Então, quando está verde, o caminho, né, a menos de 20 centímetros está livre, mas quando mudar para vermelho, ele está alertando sobre algum obstáculo que está a menos de 20 centímetros aqui do sensor. Mas, pessoal, o objeto, né, se o objeto chegar a menos de 15 centímetros, então o segundo alerta é acionado. E um aviso sonoro é feito por esse buzzer, né, que nós colocamos aqui no circuito. E, igual a muitos detectores de ré, o bip do buzzer ele vai ficando mais intenso quando o objeto vai ficando mais perto. Agora que a gente já entendeu para que serve, então vamos entender como nós ligamos o módulo, o HC-SR04, no Raspberry Pi Pico e principalmente como nós fizemos a programação de tudo isso com a linguagem MicroPython. Primeiro vamos entender as ligações que nós fizemos e aqui na tela vocês têm o esquema e esse esquema está inclusive na descrição do vídeo para vocês baixarem. Veja só, aqui o Raspberry Pi Pico, nós temos aqui na parte de cima com o conector USB na tela. Ele está para a esquerda, né? Então aqui em cima, no primeiro pino, nós temos a ligação do VCC, que seria o positivo. Isso está aqui no barramento positivo da protoboard e dessa forma ligados aqui ao VCC do sensor, né, o HC-SR04, e aqui, pessoal, é o seguinte, esse sensor ele é alimentado com 5 volts, por isso desse primeiro pino aqui do pico. O GND são várias conexões GND que nós temos no pico. Se você dá uma olhadinha no diagrama de pinos da placa pico, você vai ver que são vários GNDs. A gente pode utilizar qualquer um. Aqui, por exemplo, na protoboard eu estou utilizando esse terceiro. Sim, exatamente o terceiro aqui de cima. Mas aqui no diagrama nós colocamos o terceiro aqui de baixo, tá vendo? É a mesma coisa, tá? Ligados então tanto no buzzer, no GND do buzzer, quanto também nos LEDs, aqui com os resistores de 220 ohms. Nesse caso aqui, se você vê o marrom, preto, vermelho, não, marrom, preto, marrom, nós temos, se não me engano, 180 ohms, tá? Que tanto faz, 180, 220, vai funcionar igual. Para, inclusive, 3.3 volts, que é o caso do pico, esse resistor ainda é mais legal, tá? 220 ohms a gente usa mais para quando a gente está utilizando o Arduino, que trabalha com 5 volts. Ligados aqui então também o GND no sensor e depois nós temos 2 pinos para ligar o sensor no pico, que são as conexões de comunicação. O pino Eco, que é o fio amarelo, está ligado a esse primeiro resistor, aqui é um resistor de 330 ohms, e veja que nós temos um outro resistor aqui de 560 ohms, que está ligado entre o GND e esse último pino aqui da parte de baixo. Já o fio verde está ligado aqui no pino trigger e está ligado no penúltimo pino aqui de baixo.
Então, dessa forma, estamos fazendo as conexões, certo? Ah, claro, faltou também aqui o positivo do LED vermelho ligado nessa porta, né? Contado da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, quinto, e o verde, o LED verde, também o positivo dele está ligado aqui no quarto pino de baixo da direita para a esquerda. O buzzer, né? O positivo do buzzer está ligado aqui nesse pino, vejam aqui vermelho, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Embaixo da placa vocês vão ver os números, né, das portas, mas dessa forma vocês conseguem fazer exatamente o diagrama que eu tenho aqui, ou seja, exatamente as conexões que eu tenho, vocês conseguem repetir aí também. E olha só, a gente preparou essa definição aqui em Python para vocês não terem aí nenhum trabalho extra e nem quebrarem a cabeça tentando desvendar aqui esse projeto. Acho que depois disso a gente merece aí um joinha. Vocês não acham não? Então lembra de deixar aí um like, porque isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo aqui no YouTube. Combinado? Então agora vamos para a programação em Python. Olha só, esse programa ele também está na descrição para vocês baixarem. Vocês vão encontrar o programa, né? Ele baixado vai ter a extensão de PY, de Python. E olha só, aqui eu vou passar por alto, né, o que ele tem. Se vocês carregarem ele no Raspberry Pico, vocês vão fazer esse funcionamento como vocês viram aqui. E vamos dar uma entendida, lembrando que aqui do lado direito nós temos esse hashtag e o pipe, significando que nós temos para a direita disso comentários. Ou seja, para o Python, para o Raspberry Pico, é ignorado tudo isso que está à direita. Então, a programação em si é o que está à esquerda, né? É o que está na principal coluna aqui, é a programação em Python. Por que nós temos esses comentários e tudo isso que está à direita? Porque nós colocamos aqui um paralelo com a programação do Arduino. Então, se você já conhece programação do Arduino, olha que legal, você vai poder fazer uma comparação. Então, por exemplo, esse def medir dist é para criar uma função. E aqui nós temos o paralelo no Arduino, o equivalente que seria void medir dist. E assim por diante. Aqui, pessoal, em Python nós vamos utilizar essa biblioteca machine e também essa biblioteca time, tá bom? Depois aqui temos essa definição, essa é a função que vai medir a distância. Para vocês fazerem algum uso diferente com esse sensor, um outro programa, vocês podem pegar e copiar e colar essa definição, tá vendo? Todinha até aqui embaixo, olha. Até aqui, return resultado, olha, tudo isso que eu marquei é a definição dessa função que mede a distância. Então, em qualquer ponto do programa, quando você chamar essa função, dizendo aqui quais são os pinos onde o sensor está ligado, ela vai responder qual é a distância que está medindo. Então, lá embaixo, depois que a gente define toda a função, temos aqui a criação de algumas variáveis, configuração dos pinos, né, de output, e olha só, aqui no laço, tá, que seria o equivalente ao loop do Arduino, onde o pico vai ficar repetindo, nós temos esse if, que é para quê? Para que ele espere um tempo, tá vendo? Equivalente aqui ao milis, tá vendo? E ele vai esperar quanto aqui? 500 milissegundos, 500 mil microsegundos. É o equivalente a meio segundo, tá bom? Então, se você multiplicar isso aqui por 1 milhão, você tem esse número em segundos, né? 1 micro é 1 milhão, tá bom? Então, aqui ele está contando se já se passaram meio segundos, né? Se já se passou meio segundo, o que ele vai fazer? Ele vai medir a distância. Tá? Então a ideia é ele ficar acionando o sensor a cada meio segundo. Mais que isso a gente achou que é desnecessário. Vai ocupar muito processamento e é realmente desnecessário. E também se a gente colocar muita frequência de atualização, é capaz que a gente confunda o sensor e não vai funcionar legal. Mas isso, muita frequência. 500 milissegundos está super tranquilo. Então, nesse caso, cada vez que ele mede a distância, ele vai fazer aqui uma verificação.
Tá? Então, na distância que a gente vai receber isso em centímetros, então ele verifica se a distância é maior do que 20 centímetros, então olha lá, o LED vermelho ele apaga, mas ele acende o verde. Agora, se não, ou seja, é menor do que 20 centímetros, então ele apaga o verde e acende o vermelho. Essa é a lógica aqui, e depois aqui ele simplesmente controla o tempo para saber quando que ele vai fazer uma nova leitura, ou seja, para passar 500 milissegundos para que ele faça uma nova leitura. Até agora, pessoal, esse trechinho do início é simplesmente para isso, para ele ir lá ler a distância e controlar os LEDs aqui de acordo com o resultado da leitura. E depois disso, nós temos uma outra verificação se a distância for menor do que 15. Tá? Então aqui sim, essa verificação ela está fora desse if, tá? Do tempo, né, de 500 milissegundos, aqui está fora, então essa verificação vai ser muito mais constante. E por que que ela precisa? Porque se a distância estiver a menos de 15 segundos, ou a menos de 15 centímetros, nós vamos contar aqui um tempo para tratar o buzzer, para que o buzzer fique tocando, tá? Intermitentemente, como se a gente fosse piscar o buzzer aqui. Então, olha lá, esse tempo aqui de novo, né? Eu multiplicaria por 1 milhão para saber em segundos, mas na verdade seriam 25 milissegundos multiplicados pela distância, tá bom? Então, 10 centímetros, por exemplo, se for 10 centímetros, nós teríamos 250 milissegundos. Então, a cada 250 milissegundos, ele liga e depois desliga. Liga, depois desliga. Ele vai ficar intermitente tocando o buzzer. E aqui, de novo, ele vai esperar esse tempo para contar novamente, né? Então, ele liga, ou melhor, né? Ele desliga e depois ele liga e aí, depois de passar um tempo, ele reseta para que fique tocando constantemente. Lembrando que esse tempo intermitente do buzzer tocando é proporcional à distância. E por isso que a gente tem o carro aqui, ele vai aproximando e aí o bip ele vai ficando mais frequente, né? Mais forte. E se não estiver a menos que 15 centímetros, então ele desliga o buzzer. Essa é a lógica que nós fizemos do projeto. Tá? A lógica da função que conta a distância, que mede a distância, eu não vou precisar ficar explicando aqui no vídeo, ela tá, só vocês copiarem e colarem, que ela basicamente aciona aqui o trigger, né, que é o que emite o som ultrassônico, e depois ela conta o tempo em que ela recebe esse sinal pelo eco, tá? Que é como se fosse o microfone que recebe essa onda ultrassônica. Tá bom? Então é basicamente essa lógica que ele controla aqui. Então ele mesmo manda, espera esse sinal retornar e aí depois ele faz a conta. Então tem uma conta matemática aqui que vai pegar esse tempo e vai transformar o tempo em centímetros. O que ele utiliza, né, o que a gente utiliza para fazer essa conta é a velocidade do som no ar, tá bom? Então, com base nessa velocidade do som, olha aqui, sound speed, tá vendo? Então, essa é a velocidade do som no ar. Então, com base no tempo, ele faz a conversão para que o resultado seja em distância, em centímetros. Então, pessoal, olha só, vamos ver ele funcionar. Estamos aqui com esse carro, o sensor de distância, tá vendo? Ele está a mais de 20 centímetros, logo é o LED verde que está aceso. Se a gente vai aproximando o carro, a partir do momento que ele fica menos, tá vendo? A menos de 20 centímetros do sensor, então ele liga o LED vermelho. E depois, a menos de 15 centímetros, ele começa a tocar o buzzer de forma intermitente. Aí, olha, a gente vai aproximando, o buzzer vai ficando mais intenso, né? Tá vendo? Cada vez mais. Se a gente volta, olha lá. E o que está fazendo, então, o sistema funcionar são esses, né? É o sensor com esses dois dispositivos. Um dele é o eco
e o outro é o trigger. Então o trigger é o que emite o som ultrassônico, o som rebate no objeto, volta para o outro que é o eco. Então o eco é como se fosse um microfone, capta esse som, né, o ultrassom, e é enviado esse sinal aqui para o pico. Então o pico, com a lógica de programação que nós vimos, faz os cálculos para encontrar a distância, e uma vez com a distância identificada, nós temos a lógica de funcionamento como a gente viu. Então ele está a mais de 20 centímetros, a menos e a menos de 15, tocando aqui o buzzer. Olha, conta aqui nos comentários se você tem aí alguma ideia de onde mais nós podemos usar esse módulo ligado ao Raspberry Pi Pico, ou de outras versões de placa também. E olha, vale lembrar, pessoal, que não é todo espaço que nós podemos usar esse módulo, tá bom? Se no seu espaço as paredes estiverem, por exemplo, revestidas com materiais que absorvem o som, como espumas ou forros, o módulo HCSR04 ele vai ter dificuldades de reconhecer a localização dos objetos, porque não teremos muito eco sonoro. E olha, para você que é maker, né, e chegou até o final aqui desse vídeo, anota aí uma outra dica que vai também fazer toda a diferença no seu projeto. É comum utilizarem esse módulo para servir de trena digital, ou seja, um medidor de distâncias de forma digital. E para quem usar o Arduino, evite o uso da função Pulse In. Olha, essa função ela gera um delay desnecessário. Então, como alternativa, você pode utilizar a interrupção, que é um recurso bem avançado do Arduino. Aliás, quem quiser dominar o Arduino e ter mais segurança com a programação da placa, eu recomendo o curso de Arduino.net. Conhecendo a fundo o Arduino, é mais fácil identificar no MicroPython os pontos de semelhança na linguagem, como também as grandes diferenças. Você vai ficar bem mais forte aí nas suas possibilidades. Então entra no link que está aqui na descrição e conversa com a nossa equipe lá no chat, tá? Para você garantir aí a sua vaga o quanto antes, pessoal. Continuem então atentos aqui no canal, porque olha, nós estamos aí na metade dessa segunda temporada. Só na metade ainda, hein? Em breve nós vamos ter mais uma mini aula para tirar aí todas as suas dúvidas do projeto que vocês devem criar para vocês vencerem o desafio e levarem aí as placas, o Pico e também o Raspberry Pi 4, levarem elas para casa de vocês. Essa aqui, olha, é o modelo mais novo do Raspberry, hein? Então não percam os novos vídeos e os anúncios nos nossos grupos, principalmente o do Telegram. Tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem o nosso Telegram, o nosso fã-clube. Bom, então chegando até aqui, vamos lá. Eu vou repetir nesse vídeo o desafio que vocês precisam entregar para a gente, para vocês concorrerem a esses prêmios. O desafio dessa segunda temporada é o seguinte: com o Raspberry Pi Pico ou com alguma outra forma de programar em Python, ok? Precisa ser em Python. Pode ser no Pico, pode ser nas placas ESP, que também dá para programar em MicroPython, pode ser também com o Arduino, ligado com um cabo USB no computador, e aí você programa Python no computador para interagir com o Arduino. Usando PyFirmata, por exemplo, a gente já aqui no canal a gente já explorou algumas dessas possibilidades. Ou você pode até mesmo programar em Python no computador. E aí você simula um sensor. Você pode ter um sensor de distância como esse, pode ter outros tipos de sensores, tá? que detectem alguma coisa na frente, como aquele, por exemplo, o infravermelho. Sim, sensores infravermelho também detectam alguma coisa na frente. Podem ser sensores, o sensor Sharp, por exemplo, utiliza o infravermelho, ou seja, algum sensor que detecte que alguma coisa passou na frente. E aí com isso, a programação que você vai fazer é um contador. Você vai precisar contar quantas coisas estão passando na frente e mostrar esse contador em algum lugar. Pode ser na tela do computador, pode ser num display, pode ser num display pequenininho, de LCD, um display grande, pode ser em LEDs de 7 segmentos, não importa. A forma em que você vai mostrar o contador, isso é com você e você precisa utilizar a sua criatividade, inovar, que são as coisas que vão
né? São os requisitos que a gente vai avaliar e quanto mais inovador e mais criativo, mais chances você vai ter de ganhar. É um contador que você precisa fazer. E olha, na criatividade você pode bolar um uso para esse contador. Pode ser um contador numa esteira, contando coisas passando, caixas, por exemplo, numa linha de produção. Pode ser um contador numa entrada de loja, contando quantas pessoas estão entrando. Você cria da forma que você achar mais legal e tenho certeza que vai ser bem legal, hein? Espero pelo projeto de vocês. E olha, como de costume, olhem só esses 2 comentários que nós recebemos de vocês aqui nessa última semana aqui no canal. Muito obrigado pelos depoimentos, pessoal. Muito obrigado mesmo. E é isso mesmo. O Arduino é uma plataforma que permite ser programada para fazermos projetos, né, como o que nós vimos aqui diversas vezes no canal. Essa plaquinha, assim como a da Raspberry, é revolucionária mesmo, pessoal. Olha, ela permite que o aprendizado de tecnologia possa ser simples, acessível e também criativo o suficiente para nos divertirmos durante todo esse processo de aprendizagem. E olha, a minha missão, tanto nos cursos quanto aqui no canal, é apresentar nos conteúdos sempre com uma ideia prática e também, acima de tudo, muito divertida. Obrigado pela participação, um forte abraço e nos vemos aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!